Estamos de volta agora com os vídeos. Essa semana saiu um filme aí na Netflix que está sendo bem comentado, O Poço. Então, algumas pessoas já assistiram, não gostaram, cada um tem a sua opinião. Eu vou passar a análise aqui do que eu acho do filme. Eu acho o filme bem interessante. Contém spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, assista, depois volte aqui para a gente debater, que vai ser muito interessante e gratificante a gente poder ver novas ideias e verificar se o que eu imagino, o que eu penso desse filme é parecido com o que você achou, com a sua análise. Por que eu acho ele bem atual e justamente condiz com o que nós estamos passando atualmente? A gente está passando por um período de uma pandemia. E no filme ele tem várias mensagens subliminares e que demonstram como são as pessoas no dia a dia. Algumas egoístas, outras mesquinhas, umas não aprendem a lição da vida, porque o filme, se você trocasse o nome dele, na minha opinião, para A Vida, ele seria bem interessante também. O que acontece? O filme ele trata com uma espécie de experimento que as pessoas estão lá voluntariamente, como fica bem claro, só que eles estão numa espécie de prisão, e essa prisão funciona como se fosse um andar vertical, e no meio dele tem uma espécie de poço, onde tem um banquete que inicia do último andar e ele desce até, ele inicia do primeiro andar e ele desce até o último andar. E aí, o que acontece? Pode ser uma interpretação aí também. A minha é que você pode ir do céu ao inferno. Então, depende em que posição do andar você está no decorrer da vida. Por quê? Porque ele é alterado e não tem uma explicação do porquê no filme. Como assim alterado? O cara começa num andar e aí, de repente, ele está no outro mais acima e mais abaixo. Quem está mais acima come melhor, porque chega o banquete mais cheio, e assim por diante, até os últimos andares. Então, os últimos andares, às vezes a pessoa nem come. E o que isso demonstra? Demonstra literalmente a guerra de classes. E é o que nós vemos hoje. Pessoas que têm mais condição, ela não pensa, mais condições, ela não pensa no próximo. Então, ela vai lá, ela quer comprar tudo que tem de álcool em gel, por exemplo, e sem pensar nas outras pessoas, inclusive nas que nem podem comprar, e ela não está preocupada com as outras pessoas, é o que você vê no filme. Aí, numa dessas trocas, a companheira dele de cela, digamos assim, ela diz para a pessoa que está abaixo: olha, tira só uma ração, uma parte para você comer e deixa para o restante das outras pessoas. E ela passa o tempo todo tentando convencer as outras pessoas disso educadamente, até que chega um momento que o companheiro dela, que parece ser o principal do filme, ele usa de certa forma da autoridade, da posição que ele tem naquele momento. Ele diz: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou fazer determinada coisa com a comida de vocês. Ou vocês fazem isso, ou vocês vão deixar de comer pelo que eu vou fazer. E aí eles falam: opa, então funcionou. Então, em determinado momento tem que ter uma autoridade. Então, as pessoas não podem ter escolhas. Seria mais ou menos esse o sentido, nesse momento, dessas diversas mensagens que eles passaram. Inclusive, eu vou puxar minha cola aqui, que eu anotei algumas coisas. E aí, o que acontece? Vamos lá. Tá. Aí tem algumas regrinhas, mas isso é da prisão, que não pode, mas isso é do filme, não é referente à mensagem propriamente dita que o filme quer passar. Que, por exemplo, cada um ele poderia levar algo consigo. Quando ele diz que cada um poderia levar algo consigo, eu imagino que seja justamente a personalidade de cada um. Porque um escolhe uma prancha, outro escolhe uma arma, outro uma espada, outro uma corda. No caso, o que seria o Messias, assim, que ele quer levar a mensagem para as outras pessoas, seria o principal, o Corengue, ele escolhe um livro, que inclusive é o livro de Don Quixote. E isso demonstra que o quê? Que as pessoas que têm determinada cultura ou que estudam, elas tendem
a ter uma melhor clareza das coisas, tendem a ser melhores. Não que isso seja o primordial, porque no decorrer do filme você vai vendo diversos personagens e cada um tinha uma ideia, uma posição, um jeito, uns mais egoísta, outros não. E aí foi isso que eu anotei aqui. Por exemplo, isso para mim é a personalidade de cada um leva consigo o que tem de melhor a oferecer às outras pessoas. Tanto que com a literatura ele conseguiu melhorar o seu primeiro companheiro, que inclusive ninguém sabe por que cada um está ali. Ele pergunta, mas por que você está aqui? Aí ele diz, não, porque eu matei uma pessoa. E aí ele fala, mas como assim? Aí ele conta a história dele e diz, ah, mas foi um acidente, não foi culpa minha. Ela não deveria estar passando lá. E isso já demonstra um racismo nessa situação que ele conta, porque ele fala, a pessoa era imigrante, ele não devia passar ali e tal. Então já são alguns conflitos que nós temos no dia a dia, no mundo. E vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção, tem uma das companheiras que está ali, ela é uma pessoa bem amável, ela chega, acho que estão no oitavo, no sexto andar, eu não me recordo direito. E aí o que acontece? Ela que tenta, né, mudar as pessoas abaixo. Ela já teve andares abaixo e quando ela chegou lá em cima, ela não esqueceu. Seria como se fosse a posição social. Um dia ela esteve embaixo e conseguiu almejar e estar numa posição melhor e não esqueceu disso. Ela tenta passar essa mensagem. Inclusive ela conta que ela está com câncer e ela traz com ela, de todas as coisas que ela podia escolher, um cachorro. E aí ela trata o cachorro como se filho fosse. Isso acontece muito hoje em dia, só que as pessoas não tentam entender o porquê. No caso dela, ela demonstra, eu nunca pude ter filhos, eu tenho câncer. E essa seria a explicação para ela ter esse dom, essa parte maternal com os animais, ou com o animal, no caso. E aí a gente não está aí para julgar, sei lá, podia ter adotado e tal, mas essa é a mensagem que o filme passa. E no decorrer disso, o que acontece? Tem uma menina que ela aparece, uma moça, e ela fica descendo os andares, que ela está procurando o filho dela. Aí você fica, mas essa moça existe? Ela é louca? O filho existe? Inclusive essa mulher desse andar fala, não, mas ela veio e chegou aqui sozinha. Ela entrou aqui sozinha. Ela dá a entender que a moça é louca. Eu tenho uma outra visão, seria o quê? O sobe e desce desse andar, seria da vida, e ela está buscando por algo. Esse seria o intuito dela. Ela busca algo, como todas as pessoas buscam alguma coisa. Então tem o sobe e desce. Ela não desiste. Ela está o tempo todo tentando achar algo para ela. No caso, eles demonstram ali como a filha. E essa mesma moça, quando vê e chega no andar com essa senhora que tinha um cachorro, e teoricamente ela não podia encontrar a filha, ela mata simplesmente o cachorro. E ela faz isso não para comer, não por fome e tal, que tem umas outras situações assim que acontecem no filme. Ela faz isso porque, no entender dela, ela não acha justo, talvez, a mulher tratar o cachorro como se filho fosse, e ela não tinha mais o filho foi tirado. Então, são algumas situações que fazem você pensar. E as situações que acontecem no dia a dia. Aí outra coisa interessante ali que acontece, lá também nos andares de cima, tem um outro companheiro desse Corém, e ele começa a invocar Deus, a palavra de Deus, e dizer, e aí? E assim, o que acontece? O que eu faço? Você acredita em Deus? Isso é questionado o tempo todo no filme. E aí ele pergunta, o pessoal que está acima pergunta, ele fala, olha, eu trouxe uma corda, você me ajuda, deixa eu passar só por esse andar, eu quero sair daqui. Seria talvez um modo dele melhorar a vida, a ajuda. A corda representa o que ele se apega para ele poder seguir em frente. E aí o que você pode questionar dessa cena, por exemplo, é se ele está falando de Deus porque perguntaram para ele e ele usa a palavra de Deus para ele subir, para ele alcançar níveis, ou se realmente ele acredita em Deus. Porque a cena é bem complexa até, porque a pessoa diz, pode vir, aí ele joga a corda, quando ele vai subir, a pessoa defeca no rosto dele.
Então, seria como se ele ignorasse a palavra de Deus, se ele ignorasse o que essa pessoa supostamente está falando de Deus, está dizendo. Então, seria o quê? Um não liga para a palavra de Deus e o outro está falando de Deus em vão, seria hipocrisia, aquelas pessoas que vão para a igreja, mas não praticam o evangelho. Então fica aquele detalhe, o ateu parece que tem mais Deus no coração do que aquele outro que diz que acredita em Deus e não faz nada pelo seu irmão. Então são coisas bem complexas, por isso que eu achei esse filme interessantíssimo. E outra coisa que me chamou bastante atenção é que no final a gente descobre que são 333 andares. Se a gente fizer uma conta básica, eles estavam em dupla, dá 666. O último andar seria, como eu disse, do céu ao inferno. E eles têm uma ideia, no caso do Corém, com esse rapaz negro que está com ele, e é Barat, eu acho o nome dele. E o que acontece? Eles falam, ó, se a gente descer todos os andares sem deixar com que as pessoas que já comeram os andares aqui, a gente começar a distribuir a comida a partir do 51º andar, a gente consegue melhorar tudo, né? Porque pelas minhas contas tem 250 andares. Aí o cara ainda questiona, mas se tu tiver errado, ele fala, não posso não tá, vamos tentar? Seriam justamente as tentativas que acontecem na vida. E aí, isso não der certo, o que eu faço agora? Sigo em frente ou não? Então tem hora que você tem que seguir em frente. Eles conseguem fazer isso. Só que depois que eles descem, eles passam por diversos andares, eles veem de tudo que vocês podem imaginar e todas as coisas que possam imaginar que as pessoas possam ter trazido, cada um tinha trazido no andar. Algumas entendem, outras não, outras estão em andares mais baixos. Aí ele dá a ração para um e dá a ração para o outro briga para tomar a ração daquele que está no mesmo nível dele, ou seja, é inveja. Então ele não se importa com o outro. E é interessante esse detalhe. E aí no final o que acontece? Eles encontram a menina, eles encontram a garota. E aí a pergunta que fica é: então a garota existia? A menina que era mãe não era louca? O que essa garota representa? Porque no final o seu companheiro aparece. Então aparece um delírio e tal, fica um final em aberto, não dá para você entender. E aí, o que é isso? Então as pessoas gostam daquele final fechado, e não, ele dá um final amplo, que aí, para mim, o que eu entendo? É como se ele tivesse passado por tudo na vida e finalmente chegou ao final, onde ele diz ainda, não, mas eu tenho que levar ela, a menina é a mensagem. Porque chega um momento lá que tinha um doce e aí eles queriam dizer que aquele doce seria a mensagem, que aparece inclusive ele lá em cima, no primeiro andar, quando eles estão fazendo, que para mim, quando eles falam assim, porque o pessoal da administração, eu tenho que mostrar para eles que a gente pode mudar, para eles melhorarem aqui o banquete e tal, seria como se fosse a divindade, como se fosse em Deus. E aí, será que ele tem que mostrar para Deus? Ou é para ele mesmo que mudou? Então são essas perguntas que são interessantes. E aí, o que acontece? Ele acha que a mensagem seria levar o doce inteiro até o último andar e ele subir novamente para dizer que ninguém mexeu no doce. Seria como se fosse a perfeição. Chega a mostrar isso lá em cima, quando ele reclama, parece que o chefe lá que tinha um pelo caiu no doce e tal, ele reclama com os funcionários. Então seria a prova da perfeição. Mas o outro lado é o quê? Quando o velho, que era o companheiro dele, questiona: por que você tem que ir junto? Aí ele fala: não, eu sou o mensageiro. Aí ele fala: não, mas a mensagem não precisa do mensageiro. O que ele quer dizer com isso? Para mim, ele quer dizer que as atitudes não precisam do mensageiro. Seria como você ceder o lugar para uma pessoa mais velha, uma grávida, no ônibus. É uma questão de educação, é o que você leva consigo, entendeu? Então, para mim, a menina, quando ela aparece, ela é esperança, ela é a luz no fim do túnel, ou o início de todo aquele ciclo, como se ela tivesse iniciando a vida. E ela, jovem, tem o que? A pureza. Ela pode ou não
dependendo das circunstâncias que acontecerem com ela na vida, nos andares, mudar, melhorar, alcançar o seu objetivo. Então, para mim, a análise do filme é essa, condiz muito com o que está acontecendo na atualidade, que as pessoas elas não estão preocupadas, às vezes elas não veem como você chegou em determinado lugar, elas não estão preocupadas talvez em resolver o seu problema, elas estão preocupadas em saber quanto você vai ganhar, o que você tem a oferecer, ou são egoístas ao ponto de não dividir com o irmão, com o próximo, algo tão simples. Aí, como a gente já viu, vai lá e fala, não, esse álcool já é meu, porque eu tenho dinheiro para comprar e pronto. Elas não pensam no próximo. Então, se você gostou aí da análise, deixe o seu like, comente, vamos debater, que é importante isso, e em breve vamos trazer mais vídeos. Obrigado e até a próxima.